Olá, meus alunos, boa tarde. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Jackson. E hoje, no nosso assunto de hoje de Química, nós vamos tratar sobre os íons. Dando continuidade à nossa aula anterior, que era o conteúdo relacionado à identificação dos elementos químicos, os íons eles dão continuidade a essa explicação. Então, o que nós vamos ter que entender? Que um átomo, em seu estado normal, é eletricamente neutro, ou seja, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons do núcleo e, em consequência, suas cargas se anulam. Então, quando você considera um átomo ele sendo neutro, ele neutro significa que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, porque as cargas elas vão se anular. Por exemplo, aqui, ó, na estrutura do átomo, nós sabemos que ele tem as três partes, os prótons, elétrons e nêutrons. Quem fica no núcleo são os prótons, que são as cargas negativas. Os nêutrons, não vou colocar aqui só para não confundir vocês, mas os nêutrons, a gente representa só o N aqui, tá? Os nêutrons, eles ficam no meio também. E quem fica na eletrosfera são os elétrons, que têm as cargas negativas. Então, o que nós vamos ter que observar? Que quando o átomo ele é eletricamente neutro, significa que o número de prótons, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3 prótons, 3 cargas positivas, e eu tenho 3 cargas negativas. Significa que ele está eletricamente neutro. Um átomo pode, porém, ganhar ou perder elétrons da eletrosfera, sem sofrer alterações em seu núcleo, resultando daí partículas denominadas íons. Então, os íons é quando o átomo ele ganha ou ele perde elétrons. Então, se você tem, por exemplo, deixa eu só riscar aqui esses nêutrons para não confundir vocês. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Ele está neutro. A partir do momento que eu ganho uma carga negativa, significa que a quantidade de cargas negativas é maior do que a quantidade de cargas positivas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 cargas negativas e 3 cargas positivas. Eu tenho uma carga negativa a mais. Então, quando acontece isso, você vai entender que o átomo ele ganhou elétrons. E quando ele ganha elétrons, ele fica com um íon negativo. Então, essa carga que aparece representada ao lado do símbolo do elemento químico é chamada de íon. Quando ele aparece o sinal negativo, que é o íon negativo, esse íon é chamado de ânion. Quando ele aparece o sinal positivo ao lado do símbolo do elemento químico, significa que ele perdeu elétrons. E quando ele perde elétrons, o íon fica positivo e ele é chamado de cátion. Então vamos aqui continuar o nosso exemplo. Ele tem 3, se eu colocar mais uma carga positiva, vai ficar eletricamente neutro, né? 4 positivas e 4 cargas negativas. Se eu colocar mais uma carga positiva aqui no meio, ele vai ficar, ó, com 5 cargas positivas e 4 cargas negativas. Então, a partir do momento que ele tem uma carga positiva a mais, significa que ele perdeu elétrons. Então, esse mais que vai ser representado ao lado do símbolo do elemento vai identificar que ele perdeu elétrons. Então, quando a gente olha os sinais, a nossa tendência é ver o sinal negativo e imaginar que ele perdeu. Só que nesse caso dos íons é o contrário. Quando aparece o sinal negativo, ele ganha elétrons, e quando aparece o sinal positivo, ele perde elétrons, tá? Então, não esqueçam disso. Quando que os elementos eles vão ganhar ou perder elétrons? Nós podemos ter aqui uma noção, pela tabela periódica, os elementos considerados os elementos da família A, que agora são trabalhados através de grupos. Então, os elementos da família A, que era a nomenclatura anterior da IUPAC, são os elementos que eles estão nas colunas altas. Então, essas duas aqui e esse restante dessas colunas. Então, é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família dos gases nobres. Todos os elementos químicos eles precisam ter 8 elétrons na última camada para se manterem estáveis eletricamente. Então, o que nós vamos ter que entender? Que os elementos que estão na família 1A, eles têm 1 elétron na última camada. Na 2A, 2 elétrons na última camada. Na 3A, 3 elétrons e assim por diante, até chegar na família 7A,
que tem 7 elétrons na última camada. Os elementos que são chamados de gases nobres é porque eles já têm 8 elétrons na última camada e por isso eles já estão estáveis eletricamente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Os elementos que estão na família 1A, para eles chegar a 8 elétrons na última camada, se eles têm 1, eles precisariam ganhar 7. Então, nesse caso, a gente vai seguir pela lei da maioria. Se ele tem 1 e para chegar a 8 ele precisa ganhar 7, é mais fácil ele perder 1 do que ele ganhar 7. Então, o que está na família 1A, ele perde 1 elétron. A tendência dele é perder 1 elétron. Se ele perde elétron, significa que ele fica com o sinal positivo. Os elementos da família 2A têm 2 elétrons na última camada. Então, significa que para 8, está faltando 6, é mais fácil ele perder 2 do que ganhar 6. Os elementos da família 3A, eles têm 3 elétrons. Para 8, falta 5. É mais fácil ele perder 3 do que ganhar 5. Então, a tendência deles é perder 3 elétrons. Na família 4A, é o meio termo, porque eles tanto podem ganhar como podem perder, porque eles estão precisando da mesma quantidade de 4 elétrons. Na família 6A, eles têm 6 elétrons na última camada. Então, para 8 falta 2. Como falta apenas 2, é mais fácil eles ganharem esses 2 do que eles perderem 6. Tá? Então, vamos observar aqui qual a diferença que vai acontecer na identificação dos elementos químicos. Se eu pego, por exemplo, o elemento cloro, que ele tem número de massa 35 e número atômico 17, e ele tem um sinal de menos, esse sinal de menos significa que ele está ganhando. E vocês devem ter sempre o entendimento de que ele só vai ganhar ou perder elétrons. Ele não ganha e nem perde prótons e nem nêutrons. Então, a identificação continua da mesma forma que a gente fez anteriormente. Ó. O número de massa, o número de cima é 35. O número atômico é o número de baixo, que nesse caso aqui é 17. O número de prótons é igual ao número atômico, que é 17. O número de nêutrons sempre é o número de cima menos o número de baixo. Então, vai ser 35 menos 17, que vai dar 18. E o número de elétrons seria igual ao número de prótons, seria 17. Mas eu olho para o elemento e vejo um sinal de menos. Então, significa que ele ganhou 1 elétron. Quando não aparece o número, significa que foi apenas 1. Então, ele teria 17 elétrons, mas ele ganhou 1. Então, significa que o número de elétrons vai ser 18. Nesse caso aqui do sódio, o elemento sódio, o número de massa é o número de cima, 23. O número atômico é o número de baixo, que é 11. O número de prótons é igual ao número atômico, que também é 11. O número de nêutrons sempre é o número de cima menos o número de baixo. 23 menos 11, que vai dar 12. E o número de elétrons seria igual ao número de prótons, que é 11. Mas eu olho para o sinal e vou identificar se ele ganhou ou perdeu. Nesse caso aqui, como aparece o sinal de mais, significa que ele perdeu um elétron. Então, significa que ele seria 11 menos 1, 10. O que vai fazer diferença é só no número de elétrons. Dando continuidade aqui nos exemplos. Esse elemento berílio, o número de massa é o número de cima, que é 9. O número atômico é o número de baixo, que é 4. O número de prótons é igual ao número atômico, que também é 4. O número de nêutrons é 9 menos 4. Vou só fazer assim, repetindo, colocando bem detalhadamente para quem tem dúvida ainda, tá? Então, o número de nêutrons sempre é o número de massa menos o número atômico. O número de cima menos o de baixo, que nesse caso aqui vai dar 5. E o número de elétrons seria igual ao número de prótons. Mas se ele tem aqui 2 mais, o sinal de mais significa que ele perdeu elétrons. Então, se ele tinha 4 e ele perdeu 2, ele só vai ficar com apenas 2 elétrons. Observem que a única diferença está sendo o número de elétrons. Nesse segundo exemplo, o elemento fósforo, o número de massa é 30, que é o número de cima. O número atômico é 15, que é o número de baixo. O número de prótons é igual ao número atômico Z, que nesse caso aqui também é 15. O número de nêutrons é o de cima menos o de baixo, que é 30 menos 15, que vai dar 15. E o número de elétrons seria 15. Mas como ele tem um sinal de menos, significa que ele ganhou e está 3 menos.
Então significa que ele ganhou 3 elétrons. 15 mais 3, 18. Esse vai ser o número de elétrons. Esse outro elemento, o flúor, número de massa é 19, número atômico, que é o número de baixo, é 9, número de prótons, que é igual ao Z, que é o número atômico, também é 9, o número de nêutrons é 19 menos 9, porque o número de nêutrons sempre é o número de cima menos o de baixo, que nesse caso aqui vai dar 10, e o número de elétrons seria igual ao número de prótons, seria 9, mas eu olho aqui que ele ganhou um elétron, então nesse caso aqui o número de elétrons vai ser 10. Continuando para o último exemplo, o potássio, o número de massa dele é 39, o número atômico é 19, que é o número de baixo, o número de prótons é igual ao número atômico, que também é 19, o número de nêutrons é o número de cima, que é 39, menos o de baixo, que é 19, que nesse caso aqui vai dar 20. E o número de elétrons seria igual ao número de prótons, seria 19. Mas eu olho aqui para o símbolo do elemento e eu vejo o sinal de mais, significa que ele perdeu um elétron. Então ele seria 19 menos 1, vai dar 18. Quem tem dúvida ainda na identificação, pessoal, de como retirar esses dados, eu aconselho dar uma olhada na aula anterior, na aula sobre a identificação dos átomos. Então essa era a nossa aula de hoje sobre íons. Espero que vocês tenham entendido e mais explicações na próxima aula e através das atividades. Até breve!